Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, eu sou Vitor Taveira. Esse é o Política é S, programa sobre política e poder no Espírito Santo. Lembro que esses outros programas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, no Spotify, então segue, né? Se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão aí. Estamos também no Instagram, que é @tvséculo. Hoje estamos recebendo aqui Rafael Primo, vereador eleito pelo PT no município de Vila Velha. Bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Vitor. Obrigado, Século. Mais uma vez a oportunidade da gente conversar sobre política e hoje focado em Vila Velha. Pois é, você esteve aqui anteriormente, né, no programa, justamente falando disso, né, da necessidade de... Você foi candidato a prefeito de Vila Velha, né, na Sim. eleição anterior, e agora falou um pouco da importância do PT voltar a ocupar espaço na Câmara, né, de ter um vereador de fato de esquerda. Nas últimas duas eleições, né, o PT não tinha conseguido eleger, pese a importância e o peso de Vila Velha na luta social, nos movimentos sociais, na organização popular, né? Então era um fato importante, e aí chegamos a esse resultado eleitoral que o PT conseguiu eleger um e você foi lá o mais votado e vai ocupar, né, a partir do ano que vem, esse posto. Queria que você trouxesse para a gente um pouco como é que foi essa disputa, como é que você vai ler esse resultado. Foi difícil ali, né? Foi a votação apertada, né? Mas como é que foi esse processo? Como é que está sendo também agora o pós-eleição, as articulações, as mobilizações para preparar para assumir esse mandato? Primeiro eu quero dizer que, ao mesmo tempo que estou muito feliz com o resultado, também tenho a consciência da responsabilidade desse mandato que está por começar. Até porque são muitos anos sem uma visão progressista, sem uma visão compromissada com os direitos humanos, com a assistência e com uma gestão que acolha realmente quem mais precisa. Então, hoje, apesar da aprovação muito grande do prefeito, as urnas dizem isso, eu bato na tecla que é uma gestão cosmética de embelezamento, mas que, na verdade, não muda a realidade das pessoas que mais precisam do poder público, né? Então, será um mandato de aproximação com os movimentos sociais. Eu quero ver aquela Câmara lotada de movimento social novamente. Quero que os sindicatos tenham voz. Quero que os servidores saibam que esse mandato vai estar disponível para escutar tudo o que está acontecendo e acolhê-los. Esse mandato está lá para acolher o servidor. E não tem nenhuma pegada de revanchismo ou qualquer oposição pela oposição, mas simplesmente no interesse de que o servidor entenda que o cidadão, na verdade, entenda que um servidor satisfeito, valorizado e respeitado presta um serviço melhor para a sociedade de Vila Velha. Então, são muitos pontos aí de trabalho. E aí, falando do período eleitoral, fico muito feliz, porque apesar dos massacres midiáticos que o PT sofreu durante a Lava Jato, que refletiram sim em 2020, que naquele momento, inclusive, eu fui candidato a prefeito, cabeça de chapa, onde o PT estava, né, na nossa construção. Apesar de tudo que o PT passou, do lavajatismo, das campanhas de difamação, hoje o PT se recoloca no cenário. Temos vereadores na Câmara de Vitória, temos uma vereadora na Câmara de Cariacica, elegemos um vereador da federação do PV em Serra, e em Vila Velha o PT voltou. E isso é de esquentar o coração. A gente até falava assim, né, anteriormente, em outros programas, chegamos a mencionar que a eleição em Vila Velha para o PT era até mais estratégica para a Câmara do que dada a conjuntura, né? Foi lançado o Babá como candidato, né, que já foi vereador também, mas com uma candidatura que era mais uma marcação de posição, porque era um desenho horrível no sentido político para o PT, que era uma candidatura de situação de centro-direita do prefeito Arnaldinho Borgo, com um amplo apoio popular, e nas urnas comprovaram isso, né? Uma votação muito expressiva, e o principal oponente era justamente o Coronel Ramalho aí, aderindo de vez abraçando o bolsonarismo, né? Sim. Então, uma eleição complicada, e o desafio era conseguir garantir uma vaga, porque agora muda também o cenário de 4 anos, você ter alguma infiltração institucional, né? Sim. Dentro do... Mas como é que você analisa aí essa configuração que saiu da Câmara agora?
Eu diria que a Câmara, né, saltou de 17 para 21 vereadores, mas 12 que estão na próxima legislatura já estavam na última, né? Então a gente vai ter assim uma renovação média, mas prevejo uma Câmara que vai buscar o mesmo funcionamento da legislatura anterior. Contudo, dessa vez eu posso te garantir que o 17-0 ou o 21-0 acabou. A Câmara do Amém acabou. Haverá sim uma voz que vai fiscalizar com clareza para a cidade, que vai chamar atenção para pontos sensíveis, que não vai fechar os olhos para questões muito delicadas e, sobretudo, uma voz que vai pontuar para a cidade o que é produzido realmente pela prefeitura, que ela tem seus méritos nas suas produções positivas, mas o que é produção do governo do estado, como essencialmente todas as obras estruturantes do último mandato do prefeito Arnaldinho Borgo foram investimentos do governo do estado e, sobretudo, o que é recurso do governo federal. Agora o PT tem uma conexão direta entre Brasília e Vila Velha. Então nós estaremos lá para pontuar essas coisas, porque justiça é a César o que é de César, a Arnaldinho o que é de Arnaldinho, a Renato Casagrande o que é de Renato Casagrande e a Lula o que é de Lula. É isso que a gente vai mostrar para a cidade. E aí, como é que está sendo esses tempos agora pós, né, período eleitoral? Você tem dialogado com os seus futuros colegas aí? Já conhecia alguns? Vê alguma afinidade política ou vê antagonismos também desenhados assim? Olha, eu conheço alguns, não todos, já tinha alguma, né, alguma relação pessoal pelas caminhadas políticas da nossa construção, mas eu vejo afinidade política com a Patrícia Crisanto, é uma vereadora do PSB, apesar de ela se comportar de maneira muito conservadora em algumas pautas, mas eu tenho muita esperança que a gente consiga construir juntos alguns objetivos. Obviamente, tem um antagonismo nacional com o PL, inclusive dos três, eu conheço o Patrick da Guarda, desde quando ele estava afiliado no PDT, é uma pessoa que eu tenho uma ótima relação pessoal, por exemplo. Que é um nome novo também, É né? um nome novo, é uma novidade, se coloca hoje como uma oposição também propositiva em relação à prefeitura, e eu já prevejo que nós votaremos juntos e Não. construiremos algumas coisas juntos. Eu vejo isso. O que for melhor para a cidade, não importa com quem. Será Aí você trouxe exatamente a curiosidade do processo eleitoral, né? Você falou 17-0, que acontecia muito, né? Das sim, pautas serem aprovadas. Agora você tem, de um lado, você como uma pessoa crítica à esquerda, e esses três vereadores do PL, que vem impulsionado no próprio processo da disputa majoritária, né? sim, Que também podem, né? Temos que avaliar como é que vai, né? sim. A se Acontecer, confirmar. né, a se confirmar, mas podem configurar também um campo de oposição, mas com uma visão ideológica oposta, assim, de alguma maneira, Sim. né. Olha, essencialmente eu sou de esquerda, mas qualquer pessoa que ache injusto um catador de reciclável ser tolhido de poder trabalhar, de não ter direito de comer, qualquer pessoa que ache injusto que a mãe solo lá de Jabaeté continue sem uma creche em tempo integral, que ache injusto que o transporte público não esteja atendendo satisfatoriamente aquela região, que ache injusto que essas pessoas não tenham atendido as suas necessidades básicas, não me importa se elas se denominam direita ou de esquerda, estarão ao meu lado. A minha luta é por essas pessoas. Então, eu estou na esquerda porque eu acho tudo isso injusto. Mas quem mais se achar isso injusto e não se identificar à esquerda, não tem importância, vai andar comigo. Uhum. Isso é um desafio também de como conseguir, fazer, chegar, né, essas ideias. O combate à desigualdade, por exemplo, como uma pauta central, para a população que não se identifica com a esquerda, né, mas que talvez tenha essa ideia, concorde com algumas coisas, mas não se identifica. Olha, eu acho o seguinte, por exemplo, nós temos urgências em Vila Velha, nós temos hoje ocupações que estão sendo ameaçadas de perderem
o pouco que tem, os seus tetos, os seus barracos, uma realidade muito E dura. ocupações, inclusive, muito grandes, né? Não, Assim, a ocupações ocupação da enormes, Esperança chega a 800 famílias, se eu não me engano. 800 famílias. Quem quiser me acompanhar para a gente buscar recurso federal para trazer eh, unidades habitacionais decentes que deem a possibilidade de prosperar para essas famílias, não me importa a sigla partidária. Será um aliado de primeira ordem. Então, assim, a minha prioridade é realmente atender quem mais necessita em Vila Velha e fazer a produção de políticas e cobrar a prefeitura para que essas políticas tenham efetividade para ajudar essas pessoas, Vitor. Se for do PL, se for do Agir, se for do PSDB, não, sinceramente, eu acho que o meu compromisso mesmo, logicamente que o parlamento tem seus desafios, seu xadrez natural, onde uma convergência e a divergência de interesses te aproximam aqui, mas te afastam ali, mas eu me sinto preparado para jogar esse xadrez e atender e atingir os objetivos que eu coloquei como meta, que é essencialmente ajudar essas pessoas. E você falou das urgências de Vila Velha, falou da moradia, o que mais que você tem, assim, como central para pensar no seu mandato? Eu acho que Vila Velha precisa. Uma das urgências que Vila Velha tem hoje é o acolhimento ao servidor. Os servidores hoje não têm voz. E quem não tem voz não consegue mudar a realidade. Esse é um dos pontos. O outro ponto é fazer com que os serviços saiam da região 1, quer dizer, saiam não, que avancem da região 1. Porque a região 1 hoje é uma Suíça e as outras regiões estão equiparadas a países muito pouco desenvolvidos. Há uma diferença clara no atendimento, há uma diferença muito marcada na oferta de serviço, e eu acho que cobrar do prefeito para começo de conversa, essa igualdade nos serviços já é um bom caminho e já vai mudar a vida de muitas pessoas. E aí você chegou a encontrar o prefeito, chegou a conversar? Como é que você tem pensado também Nós essa tivemos uma questão? conversa institucional logo após a eleição, ele me convidou, e a gente teve uma conversa sobre o que ele pensa para Vila Velha, sobre o que eu penso para Vila Velha, e eh, espero que essa conversa seja uma conversa que avance, que a gente consiga alinhar nossas expectativas. Não, em momento nenhum, não quero que a cidade entenda que eu farei uma oposição pela oposição, para ser barulhento, para ser estridente. Muito pelo contrário. Quero fazer uma oposição que tenha um objetivo muito bem estabelecido de produzir bons resultados. Então, se o prefeito entender que a gente consegue convergir, não haverá dificuldade da minha parte para construir uma Vila Velha melhor e mais justa. Uhum. Como é que você vê esse desafio? Porque, assim, ao mesmo tempo você vai estar ocupando esse posto, mas, assim, acho que o que o PT tem mostrado, os resultados eleitorais, principalmente para o executivo, em alguns lugares, é justamente a falta de um projeto político sólido, porque você não consegue construir isso no ano da eleição, Não. né? Então, você precisa de um tempo para ter um acúmulo das propostas, das políticas, dos diálogos, da unidade com movimentos, com pessoas e tal. O que que você considera que qual que é o rumo que o partido tem que ter? A Açucena, né, que foi eleita em Cariacica, ela falou um pouco disso também, de pensar o mandato como tipo um instrumento para fazer esse salto, né, com a diferença que eles têm lá uma história relativamente recente em Cariacica com o Hélio Salomão prefeito, né, Vila Sim, Velha já está um pouco mais distante, porque os últimos prefeitos praticamente todos todos de foram de direita. direita, né, Sim. o menos talvez seria o Marcos Filho, não sei, né, mas assim, daí para mais à direita, né, É. Rodney, Neucimar. Eu acho que o mandato tem que ser realmente instrumento de consolidar o partido. Se você observar, a falta de mandatos realmente te enfraquece politicamente, porque sem voz você não consegue convocar as pessoas que pensam como você. Então, primeiro que só o fato de estar lá defendendo posições
muito bem definidas, que o partido já trabalha com elas há muito tempo, isso já vai aproximar muitas pessoas que vão se identificar com o discurso. Isso, né, falando de maneira ampla para a cidade. Agora, na questão da organização partidária, o mandato já tem esse compromisso. Será um instrumento de organização partidária e fortalecimento do partido e todas as suas tendências, né? Lembrando que o PT tem sua complexidade interna das suas tendências internas, mas esse mandato não é do Rafael, não é da Resistência Socialista, a tendência que eu faço parte, mas é um mandato do Partido dos Trabalhadores. Então a gente vai acolher todas essas ideias, estarão presentes todos eles na formulação da nossa estratégia de mandato, e este mandato, sem dúvida nenhuma, vai fazer o papel de aproximar novamente movimentos, setores da sociedade civil, setores que estão na política e setores que não estão na política, mas que queiram colaborar para a cidade, e tudo isso permeado pela reconstrução do PT de Vila Velha. Uhum. E aí, como é que está essa construção do mandato? Você tem pensado também essas ferramentas? Que tipo de instrumento se poderia usar para que a gente consiga pensar um mandato mais... Um desafio, né? De mandatos participativos, de alguma maneira, que não fiquem com aquela distância, né? Que é o que acontece hoje. O parlamentar, na verdade, ele constrói a sua base eleitoral geralmente de uma maneira muito, É, não sei como dizer, mas muito nichada. né, nichada, oportunista, também. Primeiro que assim, minha Eu digo no característica. sentido de que ter uma base crítica, né? Sim, 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 De sim. uma base que não seja simplesmente uma correia de transmissão desse ou Que somente daquele. aplauda. E aqueles líderes comunitários que vão ali reivindicar um toma lá da cá, mas que Um toma lá da cá do que não. me ajuda aqui que eu te apoio, né? E aí é que entra a equação, né? Sim, Líder sim, comunitário, vereador, prefeito, né? sim. Então é um jogo. Mas a gente não. Esse jogo existe, de Uhum. fato. Todo mundo que está em mandato Ele é tem. legítimo em algumas Ele- partes, né? sim, E, sim. tem limites, mas assim, tem gente que vai além Jogado disso. dentro do republicanismo, É. ele faz parte desse jogo, mas a gente não pode reduzir isso à construção política que a gente se propõe a fazer. Então, primeira coisa, esse mandato hoje está sendo pensado por pessoas que eu confio, que incluem pessoas do partido, que a gente pensa hoje um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. A gente sabe quais objetivos a gente quer atingir para 6 meses, para 2 anos e para 4 anos. Então, isso já está sendo feito no horizonte de maneira muito, eu diria, satisfatória. Além disso, Vitor, você fazer essa construção você fazer essa construção para ampliar o partido, não pode sair do horizonte uma espécie de conselho permanente de mandato, Uhum. onde eu quero a participação de setores da sociedade, de movimentos sociais e de representantes, de comunidades e, de preferência, todas aquelas comunidades que hoje menos são assistidas pela prefeitura. São essas vozes que vão guiar o mandato, que vão coordenar o mandato. Então, esse conselho vai ter reunião periódica, vai ser publicado, né? Quem quiser, quem não me acompanha nas redes sociais, pode me acompanhar, porque terá acesso à publicação desses eventos, e esses eventos foram uma proposta de campanha. Muitas pessoas aderiram a essa campanha com esse compromisso, e esse compromisso eu não abro mão. É um conselho permanente de mandato. Você falou das expectativas e planejamento a curto prazo. Fiquei curioso. Como é que você pretende chegar? Como é que você pretende se Por, colocar nesse primeiro momento, por assim? envolver questões Eu só políticas, tô né? dizendo porque, tipo assim, uma coisa é você ser eleito, você ter 1.000, 2.000, 5.000 votos, não quer dizer que você é conhecido por toda a cidade. De A partir jeito do momento nenhum. que você De jeito nenhum. ocupa a tribuna, você começa a ter a possibilidade e o noticiário de falar com outros públicos que sequer sabia que você existia, né? Sim, sim. Não, então, no primeiro momento, o mandato vai rodar a cidade toda, todos os bairros. Nós vamos criar pontos de conexão e não que necessariamente tenha um porta-voz, podem ter vários, mas os bairros, a partir do início do mandato,
todo o bairro a gente terá uma pessoa para consultar sobre a realidade do que está acontecendo ali. Até para a gente apurar eventuais denúncias que a gente receba. A gente quer ouvir um ponto de vista de É alguém uma que... capilaridade porque situações muito complexas às Sim, vezes. porque eu, por exemplo, eu fui votado em quase toda a cidade, mas não fui votado em toda a cidade. Então, em cerca de 12, 13 bairros, eu não fui votado, eu não tenho voto nesses bairros. Essas pessoas precisam saber que elas têm um mandato de porta aberta para elas. Então, nós vamos construir essa capilaridade para toda a cidade. Esse é um primeiro desenho. O outro desenho que a gente tem, a outra tarefa de curtíssimo prazo que a gente tem, é de fazer uma análise profunda, e aí o gabinete da porta para dentro, com pessoas técnicas, fazer uma análise profunda das contas da prefeitura e de como alguns serviços que a gente já mapeou criticamente, mas ainda não temos os dados para consolidar se é de fato ou não, a gente vai verificar a prestação de alguns serviços para que esses pontos se tornem um ponto de partida no mandato. E você tem referências, assim, políticas, eu falo tanto referências, pessoas que te inspiram, Sim. mas especialmente pensando também na atuação legislativa, que você enxergue que são pessoas que vocês espelham de alguma maneira, pensando na sua atuação. Eu me espelho em pessoas muito boas, em pessoas muito boas. Eu vou eu vou eu vou me manter aqui no meu círculo, assim, eu tenho, uma pessoa que eu observo muito de perto, que para mim é uma liderança, de uma integridade rara, Fabiano Contarato. Eu acho que, Fabiano me mostrou que independência de mandato é o que vale. E ele tem independência, ainda como líder do PT, ele tem independência para colocar seus pontos de vistas num governo do PT, ainda quando ele contraria o governo. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a atuação da Carla é uma atuação de muita valentia. Ela teve um cenário muito adverso. Carla Coser, Carla né? Vereadora de Coser, Vitória, vereadora de do Vitória. PT. Ela é uma parlamentar que me inspira muito, porque prosperar naquele ambiente ali não é fácil, não é fácil. E a Camila Valadão é uma liderança que eu admiro muito. Acho que os resultados eleitorais dela falam por ela. Também, né, assim como a Carla, encarou ali situações complexas, adversários que não jogaram limpo, adversários que tentaram subterfúgios bem equivocados para tentar calá-las. Então, eu acho que essa valentia... Hélder Salomão é um líder que consegue se colocar muito combativo, mas também muito sereno. É uma coisa que eu tenho que aprender, porque às vezes eu passo do tom, deixo o meu instinto falar, e o Hélder nos ensina isso. Então são pessoas que eu observo com muito carinho. Porque você falou também, no caso, pelo menos a questão da violência política de gênero, você não vai sofrer no sentido que essas mulheres foram muito, quer dizer, sofreram esses ataques diretos por ser mulher, inclusive, né? Simplesmente por ser mulher. Mas você está se desenhando um cenário em que você falou que às vezes talvez não seja 21-0, mas pode ser 20-1, né? Sim, Então, assim, pode ser um cenário de muita hostilidade, né? sim. E o antipetismo, isso tem sido comprovado em algumas câmaras, né? Como é que vem sido conduzido, né? Essa coisa, é estimulado isso por alguns vereadores para ganhar plateia, inclusive, Sim. né? E tal. Como é que você está se preparando para esse processo também Olha, eu sei de que ser minoria? eu sei que sou minoria em muitos aspectos políticos na Câmara, vou perder essas votações, mas é importante, Vitor, que ainda que se perca, e Camila e Carla perderam algumas, mas o fato de você pontuar a verdade, colocar um ponto de vista diferente daquele que foi colocado pela gestão, eh e até gerar algum certo constrangimento em alguns absurdos, faz com que algumas coisas sejam revistas e não aconteçam. Então a Carla e a Camila ganharam muito na Câmara, pelo argumento. Perderam em votações, mas evitaram que o prefeito... E o pós as eleições seguintes, a Camila para deputada e a Carla para vereadora, mostra que Mostra que essa é uma também, fórmula de sucesso mesmo eleitoral. sendo uma oposição minoritária, é possível. É possível, porque as pessoas começam a compreender aquele ponto de vista que elas sequer tinham oportunidade de avaliar.
Então é importante a dialética, né? O combate de ideias. Acho que na última entrevista, acho que foi o contraditório precisa voltar à Câmara. Se não me engano, esse foi o título da... Exatamente, Assim que é o que você tinha falado. Não há contraditório, não há. Até o momento, não há. E, assim, certamente haverá um ponto de vista divergente em muitas matérias. Se o prefeito mantiver sua linha política, que eu acho que ele vai manter, e eu tenho consciência total do que eu defendo, então, assim, já prevejo muitas e muitas... muitos combates em relação a ideias e a políticas. E assim, já para fechar, o que você vislumbra assim nesse espaço da política? Você já esteve ocupando postos, inclusive, né, Sim. governo do estado, mas agora, quer dizer, pela via eleitoral é um outro processo, né? Você tem um acúmulo de uma votação, uma legitimidade de ocupar um espaço via eleição, né? Sim. O que você vislumbra aí para o seu horizonte político, onde você quer chegar? Olha, eu quero nesse momento fazer um mandato de referência. Eu quero mostrar que a esquerda voltou e que a esquerda tem uma agenda, que a esquerda tem um programa, que esse programa é um programa justo, é um programa fraterno. Eu quero, primeiramente, fazer um mandato muito bem feito. Acho que a minha função nesse momento é lutar pela recolocação de uma ideia na cidade, sei dessa responsabilidade, ao mesmo tempo também sei que não farei isso sozinho. E vou precisar de galerias lotadas, vou precisar dos movimentos sociais, vou precisar do Partido dos Trabalhadores, e a gente vai construir, sem dúvida nenhuma, uma posição que Vila Velha há muito tempo não houve. E eu tenho muita fé que a sociedade, que os eleitores de Vila Velha vão ouvir com atenção e vão ser resgatados eleitoralmente no sentido de voltar a votar na esquerda. Você saindo bem, o que você vislumbraria mais, assim? Porque é um processo natural, né? Hoje você é o único mandato ali no município. Não, Por exemplo, se te interessa mais, por exemplo, o executivo municipal ou pensar uma coisa a nível estadual, federal? Engraçado, né? Tem gente que tem uma preferência por executivo, pelo parlamento. Eu tenho preferência por servir. Gosto do processo eleitoral, gosto de competir, sei das dores e quanto é difícil, né? Mas gosto de me testar nesse processo. Mas eu não sei ainda quais planos. E assim, né? Nessa construção que eu tive, Vitor, para me eleger vereador, eu ouvi com muita atenção algumas pessoas, principalmente aquelas que divergiram das minhas colocações. Então, eu não abro mão de ouvi-las para escolher esses próximos passos. Pode ser que eu volte a competir ainda, volte a concorrer para prefeito da cidade de Vila Velha. Pode ser que a gente faça o mandato todo. Pode ser que, mediante alguma convocação, a gente tenha que competir em 2026, tenha que disputar 2026. Pode acontecer tudo, pode inclusive acontecer que a gente faça um mandato histórico que realmente ajude muito a cidade e a gente vá para a reeleição. Temos muitas possibilidades para... Os caminhos ainda abertos, é isso, né? Algo mais? Você quer deixar uma mensagem final aí? Agradecer o século, eu acho que é um espaço importantíssimo, onde a gente, os progressistas, não necessariamente de esquerda, mas até os liberais progressistas conseguem se manifestar com liberdade, e eu valorizo muito e agradeço vocês. A gente agradece, vamos estar atentos aí, né? Certamente o século vai continuar acompanhando, como sempre fez, o noticiário, os principais municípios do Espírito Santo inteiro, né? Como um todo. Então, certamente, Vila Velha talvez tenha um período um pouco mais quente agora, depois Vocês vão ter mais motivos para acompanhar Vila Velha daqui para frente. Vamos ver o que vai dar. Bom, esse foi o Política é Essa, o programa do Século Diário sobre política e poder aqui no Espírito Santo. Vai ao ar todas as quintas-feiras às 17 horas, com locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Alexandre Bisinotto e do estúdio Rocket Filmes. E lembro também que estamos aí ouvindo, né? Agradeço ao Rafael Primo pela presença, mas ouvindo alguns desses candidatos eleitos aí no Espírito Santo e seguimos com essa série aí para você acompanhar, tá bom? Obrigado e até logo. Obrigado.
Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.